Jesus esteja conosco em mais esse momento, em que a gente vai falar de um tema que é interessante. Às vezes, quando trazemos esse assunto para nós espíritas, já ouvi pessoas falar assim: Geraldo, você está com depressão? Você não tem fé, não? Que é isso? Não, depressão é coisa para os fracos. Já ouvi gente falando desse jeito. Ou seja, até mesmo no movimento espírita, desconsiderando uma doença, como bem colocado pelo Alex, numa situação que é pandêmica. Eu lembro do nosso querido Divaldo Franco, na década de 90, colocando uma estatística da Organização Mundial de Saúde, ao trazer que no século XXI, ou seja, há mais de 30 anos, Divaldo falava isso, no século XXI, por volta de 2020, a depressão seria a doença de maior incidência na humanidade. Início da década de 90 do século passado. A Organização Mundial de Saúde errou ao dizer que seria depois de 2020. Essa previsão, diríamos assim, aconteceu antes de 2010. Antes de 2010, a depressão era a doença de maior incidência na humanidade, para vocês terem uma ideia. E quando a gente traz o assunto depressão, nós temos o Brasil como o segundo maior país, o segundo país de maior incidência no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Até nisso. Mas, infelizmente, o Brasil termina tendo uma outra doença, que é a ansiedade, e nós somos campeões no mundo. Nos Estados Unidos é segundo lugar. Né? Para vocês terem uma ideia. Até parece que a gente está competindo, né? Com coisas negativas. Mas para vocês verem que tanto para nós, Brasil, quanto para os Estados Unidos, a depressão e a ansiedade termina sendo uma das coisas que atormenta a nossa população, a nossa humanidade. E por mais interessante quando a gente fala que é uma doença de uma incidência muito grande, ela ainda é pouco compreendida. Ela não é, muitas das vezes, entendida mesmo, tanto por aquele que está tendo acometimento da depressão ou até mesmo da ansiedade, quanto da família em si. Às vezes a família não sabe o que fazer. Se formos ver, não vou estar fazendo nenhuma pesquisa aqui, mas com certeza todos nós temos, dentro dos nossos grupos familiares ou dos nossos amigos, pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade. E quando a gente traz isso, nós vamos ver que mais de 95%, hoje em dia possivelmente 98%, 99% das pessoas que passam para a proposta do suicídio têm a depressão como uma doença associada. E isso não quer dizer que todo mundo que tem depressão pensa em suicídio, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quase a totalidade daqueles que vão para a proposta do suicídio tem a depressão como uma doença associada. Então é interessante a gente estar conhecendo, concebendo e entendendo que às vezes a depressão ela não tem que estar sendo tratada, às vezes, numa situação, e aí eu vou estar trazendo uma característica nossa, Brasil, que infelizmente, pela falta de conhecimento, casas espíritas às vezes chegam e falam assim: você está com depressão, isso é uma doença espiritual. Esquece remédio, esquece terapia, venha para a casa espírita. Né? E muitas das vezes já temos casos assim no Brasil, para vocês terem uma ideia. Pelo desconhecimento até mesmo dos atendentes, né, das pessoas que fazem aquele processo do abraço fraterno no primeiro momento, por não conhecer
o que é saúde mental, o que é uma saúde emocional, falarem coisas indevidas. E numa pequena demonstração, o centro espírita terminou tendo que ser fechado por um processo judicial de uma pessoa que depois cometeu suicídio, por uma orientação dele ter a necessidade, pela fala do atendente, de abandonar os cuidados médicos, os cuidados psicológicos, ficando só no espiritual. E nós vamos ver que é uma junção de tudo. É uma junção de tudo. Só o médico é suficiente? Não. Só o psicológico é suficiente? Não. Só o espiritual é suficiente? Não. Num processo de depressão, nós vamos ter que estar fazendo um abraçar dos cuidados. E vamos dizer, necessário a questão médica? Lógico que sim. Né? Não sei, eu vou estar testando a minha ignorância aqui nos Estados Unidos, dos cuidados que às vezes tem para que uma pessoa possa, por exemplo, estar indo no psiquiatra. Muitos aqui sabem que no Brasil, quando eu falo assim, você tem que ir no psiquiatra, eu não sou maluco, né? Quantas e quantas vezes já ouvimos isso por aí, né? E na verdade a gente vê que o psiquiatra não é médico do maluco, ele é médico do cérebro. O psiquiatra, pelo menos pela formação que ele tem, é que vai estar dando a orientação das condições necessárias para o medicamento, para um equilíbrio hormonal, um equilíbrio dos neurotransmissores, porque a depressão ela tem um componente orgânico? Lógico que sim. É necessário estar se observando esse outro aspecto? Também. Né? Agora, só isso é suficiente? Não. Eu mesmo já tive pacientes, eu não sou médico, eu sou psicanalista, né, no processo de tratamento, em que, ao chegar no consultório, primeira sessão, segunda sessão, você precisa estar indo no psiquiatra, orientando, e ela falou, não, de jeito nenhum, né? Por conta, às vezes, do desconhecimento, do receio. Não, só o tratamento aqui no consultório é suficiente. E não é. Porque o que ocorre? Às vezes, no processo terapêutico que a gente faz na clínica psicanalítica ou psicológica, nós vamos estar cuidando da mente. Mas eu preciso do apoio cerebral, da organização do cérebro. E quem é que vai estar mexendo com o cérebro? É o médico. Ele vai estar passando os remédios necessários a esse equilíbrio cerebral para que a mente, espírito, possa estar numa condição de sintonia e os dois trabalharem. E óbvio, a gente não vai poder esquecer, até pela situação em que nós estamos como religiosos, que a ajuda espiritual, ela também é necessária. Porque nós vamos ver que a depressão, ela tem um componente, inclusive, trazido de condições do passado. E a pessoa vai ter que estar trabalhando essa situação como um processo de melhoria. E aí a gente colocaria uma coisa muito simples, né? Nós não nascemos para ser os mesmos que viemos. Nós estamos aqui para quê? Questão 385 do Livro dos Espíritos, que vão ter algumas outras, mas vou pegar 385. Estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. O processo reencarnatório é nesse sentido. Então, temos as nossas mazelas do passado? Temos. E a gente observa quando o nosso querido André Luiz coloca como é que funciona o processo da reencarnação, que no momento em que vamos estar fazendo a concepção, o espírito termina auxiliando na questão genética da formação daquele corpo que ele está. Ou seja, não está dizendo, mas a depressão tem um componente genético. Tem. Mas a genética espiritual ela é muito mais firme e poderosa do que uma genética física. Porque nós vamos ver, às vezes, em uma família que tem esse lado realmente genético, que alguns têm, outros não têm. Mas, lógico,
Numa família, quando nós temos pessoas anteriores, nossos antepassados que tiveram depressão, fica mais fácil, colocando aqui entre aspas, né, a pessoa ser acometida pela depressão, sim. Né? Mas o que fez essa diferença é a nossa genética espiritual, que trazemos de outras vidas a condição para que no momento da nossa concepção viéssemos nós a influenciar nos nossos genes, já dando a condição possível da depressão vir a acontecer futuramente. Então hoje que a gente vai estar falando e trabalhando um pouquinho é um convite porque a gente tem que saber que a nossa vida é feita de escolhas. Nós não estamos aqui para sermos as mesmas pessoas do qual nós nascemos. Então, trabalhar com a saúde mental, ela se torna necessária no nosso cotidiano. E é muito interessante porque a gente termina fazendo uma priorização de uma série de coisas do nosso cotidiano. Mas às vezes esquecemos do nosso equilíbrio emocional. Vamos lá. Acordamos no nosso dia a dia, tomamos banho, para nós é o princípio, né? Tem gente que não toma banho, mas tudo bem, né? Tomamos banho, tomamos café, escovamos os dentes, ou seja, a gente termina se preocupando com esse nosso corpo. Depois a gente vai, arruma a nossa cama, limpa as vasilhas que foram utilizadas para o desayuno, né? O café da manhã. Então aquela organização física do nosso espaço, o cuidar do nosso corpo é muito comum. Vai para o trabalho, vai para a escola, seja lá o que for. Chega à noite, a gente vai estar se arrumando novamente para poder dormir. Toma um outro banho, né? Arruma um cabelo, troca de roupa. Ou seja, essa nossa preocupação com o cuidado físico, a gente termina trazendo no nosso processo de educação dentro dos nossos lares. Os nossos pais nos ensinaram muito isso ao longo do nosso processo evolutivo. Nós ensinamos isso para os nossos filhos. Agora, normalmente você não tem um processo de educação para a limpeza emocional. Como assim? Vamos lá. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Lembram dela? Quem é que lembra 909? A resposta eu vou dizer assim: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E depois vem o nosso querido Santo Agostinho nos trazendo uma orientação muito interessante, muito bacana, muito inteligente. Ele chega inclusive e fala assim: faça como eu fazia quando aí estava, ou seja, quando ele estava encarnado. Ele nos dando uma orientação, que era qual? Ao colocar a cabeça no travesseiro, passe como é que foi o seu dia. E veja como é que foram as suas ações. Veja o que aconteceu durante os momentos depois que você abriu os olhos naquela manhã. Os acontecimentos. Poxa, tá. Fui pro meu trabalho. Aquele cara brigou comigo. Eu fiquei injuriado com ele. Ah, que raiva dele. Né? E pronto. E aí o que é que aconteceu? Você trouxe a raiva contigo. E aquela raiva começa a crescer aqui dentro, né? Porque no outro dia, se você não fizer isso, quando você vê, fala assim: ah, lá vem aquele safado novamente, né? Aí você começa a fazer uma série de impropérios. E a sua emoção já começa a se estruturar de uma maneira negativa que vai te prejudicando o tempo todo. O que é que acontece? A gente não faz a nossa limpeza emocional. A gente termina indo para a cama com os lixos emocionais que a gente trouxe no dia. Dificilmente alguém vira, e não fomos ensinados a isso, e aí fica uma coisa muito bacana, né? Hoje em dia no Brasil eu coordeno a área da família no movimento espírita, e a gente tem trabalhado muito isso com as famílias e está fazendo um processo de educação já desde a infância, de estar trabalhando esse lado emocional das crianças, né? Ou seja, o que é que aconteceu durante o dia? É o trabalhar com as crianças, não só a limpeza física,
mas uma limpeza emocional. Uma limpeza emocional que vai estar gerando uma saúde mental, que muitas das vezes a gente não preocupa. Ah, ele é zangado mesmo, né? Esse é o jeito do meu filho. Vamos lá, mas vai escovar os dentes antes de dormir, né? Já tomou banho? Botar na orelha. Ou seja, a gente termina tendo uma série de preocupações para o corpo, mas não se preocupa com a questão da mente. E aí nós vamos crescendo, nos tornamos adultos, e quando não fomos orientados nesse nosso trabalhar o emocional, chega um determinado momento na nossa vida, nós adultos aqui, que começamos a ter os nossos problemas, esses problemas começam a crescer aqui dentro, e chega um determinado momento que, como diz meu querido Freud, a gente psicomatiza. O que é a psicomatização? Né? Trazemos para esse corpo, ou seja, para o soma, os nossos problemas psíquicos. Por exemplo, gastrite. Vocês conhecem alguém que tem gastrite, né? Gastrite é uma doença emocional. É uma doença emocional. A pessoa vai engolindo, no Brasil a gente usa esse termo, né? Vai engolindo sapos, né? Ou seja, as coisas vão acontecendo e não vai falando, não vai trabalhando isso, não conta pra ninguém, e vai ficando chateado, mas fica, né? E daqui a pouco o que é que acontece? A emoção tá a toda, o corpo começa a sofrer. O corpo começa a sofrer, né? Tem gente que começa a ter uns problemas, daqui a pouco é o coração, é o joelho, coluna. São as psicomatizações daquilo que acontece nas nossas emoções, que acontece nas nossas mentes, e que a gente termina não trabalhando isso. Não trabalhando. Freud tem uma fala muito interessante, Joana de Ângeles chega a até trazer essa colocação de Freud como o idealizador do inconsciente, né? O inconsciente ele sempre existiu, mas Freud foi quem, ainda no final do século XIX, trouxe essa proposta de que o inconsciente termina gerando muito mais as nossas ações do que o nosso consciente, né? E ele dizia, quando a boca cala, o corpo fala. Olha só, quando a boca cala, o corpo fala. A gente vai se calando, daqui a pouco o corpo vai falando. Alergias, gastrite, dores na coluna, palpitação no coração. A gente não vai trabalhando aquilo que está emocionalmente nos perturbando, né? Continua na psicanálise. Quando a boca fala, o corpo sala. Olha só que interessante, né? Então a necessidade da gente estar colocando as nossas emoções para fora, trabalhando aquilo que às vezes fica no nosso inconsciente, para que a gente possa, trazendo novamente a questão 919, se autoconhecer. Porque no momento em que a gente se conhece, nós estamos trabalhando a chamada saúde mental, saúde emocional. E quando hoje eu falei que a gente vai estar falando uma questão de escolha, e é escolha mesmo, porque o definir o que nós vamos fazer é escolha nossa. É escolha nossa. O nosso querido Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, traz já no capítulo 1 uma coisa muito interessante. Emmanuel nos coloca que esse livro ele foi idealizado no plano espiritual como uma preparação para nós no momento de encarnar. Como assim? Assim é como se fosse um cursinho, né? Ó, vocês vão voltar para a Terra, vão reencarnar. Então vamos fazer um curso aqui para vocês saberem como é que vocês vão ter que se comportar lá no plano material. E aí ele nos traz uma coisa muito, mas muito interessante. Muito interessante.
Ele fala que o nosso ser, a nossa mente, ele é composto, numa analogia, é como se fosse uma empresa. Uma empresa. Uma empresa vai ter aqui o departamento da inteligência, o departamento da memória, o departamento do desejo, o departamento da imaginação. Então ele começa a separar uma série de coisas na nossa mente, né? Tendo vários departamentos. Mas tem um presidente. O presidente, ele fala assim, que é o chefe da vontade. É como se fosse o departamento da vontade que assume a presidência de nós mesmos. O grande problema é qual? Às vezes a gente não tem vontade certa. A gente não sabe o que quer. A gente não sabe o que quer. Só que lembra do inconsciente? O inconsciente, ele termina dirigindo tudo quanto e qualquer coisa praticamente que a gente faz. Vamos lá. Estou com desejo de tomar sorvete. Alguém aqui gosta de sorvete? Né? De vez em quando aparece um desejo desse? Né? Toda hora. Olha lá. E é verdade, sorvete é muito bom, ainda mais nesse calor que a gente está aqui. Né? O desejo aparece. Você pensou no sorvete? Não, o desejo simplesmente vem, não é verdade? Ele aparece. Inconsciente. O inconsciente é isso. Ele traz aquilo que está dentro de nós para que a gente possa fazer alguma coisa. Só que o fato da gente ter um desejo quer dizer que a gente vai realizar? Opa, peraí. Eu adoro sorvete. Mas não, minha taxa está lá em cima de glicemia, né? Já estou aqui com uma musculatura panseática acima do, né? O pânceps, né? Como diríamos por lá, né? Ou seja, não vou tomar sorvete. Na hora que você decide não tomar sorvete, quer dizer que o desejo acabou? Acabou? Não, o desejo continua. O desejo continua. Mas você assume racionalmente o que você vai fazer. Você assume racionalmente. Você decide o que você vai estar fazendo. Não é verdade? Você simplesmente pode dizer, estou com um desejo de tomar sorvete, vou tomar sorvete, estou com desejo de não vou. Mas você está decidindo que você vai estar atendendo o seu desejo. Mas você ser conduzido pelo desejo nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Vamos lá. Um garotinho de 4 anos, um outro de 6. Né? O garotinho de 4 anos vai no irmão mais velho, viu que ele estava brincando com um brinquedinho que ele queria. O que é que de 4 anos normalmente vai e faz? Né? Confisca aquele brinquedo. O que é que acontece com o garoto de 6? Não é isso? Ou aqui não acontece isso? Acontece. Né? O de 6 vai lá. Aquele choro dentro de casa, né? Aí vem o pai ou a mãe e diz assim: meu filho, você não pode fazer isso. Mas mamãe, ele pegou meu brinquedo, tô com raiva dele. Você não pode ter raiva do seu irmão. Como você não pode ter raiva? Né? O garoto tem 6 anos. Ele está dizendo que está com raiva. Ele pode ter raiva? Lógico que pode. O irmão fez uma coisa errada. A gente não pode dizer uma coisa. E aí olha só o processo de educação que a gente está fazendo com esse garoto de 6 anos. Estamos falando para ele suprimir aquele sentimento que existe dentro dele. Na verdade não é um sentimento, é uma emoção. Ele suprimir aquela emoção que existe dentro dele. Você não pode ter raiva, né? E aí o que é que ele vai fazer às vezes? Ele vai engolir aquela raiva, ele está com raiva, mas ele não pode ter raiva. Como assim? Olha, Marco, então o que é que a gente tem que fazer? Meu filho, vem cá, ó. Eu sei que o seu irmão não devia ter feito isso, ele fez errado. Mas eu estou com raiva dele. Eu sei. Dá raiva mesmo.
né? Mas apesar de você estar com raiva, você não pode bater no seu irmão. Está vendo a diferença? Né? Você compreende que existe a emoção. Compreende que existe a emoção. Raiva é uma emoção? É. Você vai se deixar dirigir pela raiva? Não. Então você tem que controlar a raiva. E aí você começa o quê? A fazer o que a gente fala da gestão da emoção. Você reconhece a emoção, é o autoconhecimento. Olha só, filho, tá com raiva? Tá. Eu sei, dá raiva mesmo, né? Você tá ali brincando, vem o seu irmão, pega um brinquedo, ele ainda não entende direito, vamos lá falar com o seu irmão, né? E aí você começa todo um processo de educação entre os dois. Mas você não pode estar negando uma coisa que existe. Porque naquela hora, quando você começa a negar aquilo, o que é que você vai fazendo? Ó, vai engolindo, não reconhecendo uma emoção, vai segurando aquela emoção, não aceita que tem a emoção, vai adoecer. Vai adoecer. Então o processo nosso de evolução, de educação, inclusive espiritual, é estar reconhecendo as nossas emoções e não se deixar ser levado por elas. Porque muitas das vezes as emoções não são boas conselheiras. Não vou fazer hoje uma apologia da questão, talvez um discernimento aqui de sentimentos e emoções, né? Mas vou estar trazendo aqui algumas emoções. Meu filho, você não pode ter medo. Como não pode ter medo? Né? O medo é positivo para a nossa vida? Lógico, quem não tem medo é atropelado. Né? Por que a gente para na hora de atravessar? É que dá certo que os gatos param logo antes, né? Mas mesmo assim, você ainda fica com o receio de ser atropelado. Né? Então o medo ele nos preserva. O que não pode ter é o excesso, que é o pavor, coisa parecida. Então você reconhecer as suas emoções já começa a dar uma condição de você estar trabalhando o quê? A sua saúde emocional, a sua saúde mental. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto depressão? Nós nascemos para sermos educados emocionalmente. O que nos faz sair da linha enquanto espíritos são as nossas emoções. São as nossas emoções. Vingança, raiva, medo, né? Uma série de outras coisas, ódio. E isso termina nos gerando condições para nós que às vezes a gente vai estar levando isso ó, décadas, séculos, milênios, e afetando a nossa condição espiritual, em que vamos, nessa vida, trazer as marcas de vidas anteriores. E que marcas são essas? Foram as decisões que a gente tomou outrora, possivelmente diante das nossas emoções. Então um dos pontos básicos é compreender o que são essas nossas emoções. E aí precisamos então estar tendo essa chamada saúde. Saúde. E o que é saúde? Pode até parecer óbvio que às vezes assim, não, saúde é uma pessoa que não tem doença. É isso? Né? No primeiro momento até parece ser uma definição. Mas a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, desde 1946, ela já define que saúde é um estado completo de bem-estar. Estado completo de bem-estar, onde entra-se a questão física, mental, social, e hoje em dia já se traz inclusive a questão espiritual. Olha só que interessante, né? Que é o lado transcendental. E não apenas como uma ausência de doença ou de enfermidade. Então o indivíduo tem que estar nesse bem-estar. Esse bem-estar. Ou seja, não é o fato da gente não ter doença
que a gente está saudável. Muitas vezes você vê alguém teoricamente saudável, e aí é interessante, né? Porque quando alguém quebra um braço, a gente logo enxerga. Quando alguém tem um corte, tem um tumor, né? Opa, nós temos alguém aqui doente, alguém com problema. Mas quando essa doença é acometida no nosso ser espiritual, na nossa mente, você não tem nada não, menina, levanta, né? Olha só, como assim? E aí é o que a gente fala, por nós não conseguirmos ver fisicamente a doença emocional, a doença mental, nós as desconsideramos. Só que elas são muito mais lesivas, muitas vezes, do que uma doença física. Porque uma doença mental, emocional, ela joga a pessoa lá para baixo. Para quem tem pessoas que nós conhecemos com depressão, primordialmente depressão, vocês veem a dificuldade. A depressão, às vezes, no seu estado mais grave, coloca a pessoa dentro de um quarto que ele não quer sair para ver a luz do dia. Né? Não quer sair para ver a luz do dia. Ah, vamos aqui ver uma televisão, ver um cinema, vamos no shopping. A pessoa não quer viver. Não quer. E fica lá, naquela situação. E por nós não compreendermos direito, às vezes começamos a adjetivar o indivíduo como fraco, como incapaz. E diga-se passagem, naquele momento ele está sendo incapaz mesmo, porque ele não tem condições de sair daquele sozinho. Muito do que nós vamos estar falando hoje é um trabalho prévio para não chegarmos lá. Porque no momento em que a gente chega, meus amigos, é difícil. É difícil. Né? E aí entramos numa situação que talvez seja sozinho, não dá. Não dá. A família vai precisar estar muito junto, atuando firme com as pessoas que estão passando por isso. Né? Então, muitas das vezes, o processo de depressão é identificado por um cansaço mental, por uma dificuldade de concentração, perda de memória imediata. Não quer dizer que todo mundo que tem perda de memória está deprimido, não. Né? Eu mesmo, por exemplo, quando eu tive Covid no início do ano, uma das coisas que me afetou foi memória. Né? Às vezes eu olho isso aqui e falo assim, eu não lembro o nome disso aqui. Né? Estou deprimido? Não. Foi uma das coisas que foi identificado como possível consequência. Tá? Mas uma das coisas mais básicas quando temos alguém num processo depressivo é a apatia. A apatia. O que é a apatia? É a falta de vontade. Falta de vontade. Ah, mas o indivíduo está triste. Tá. Estarmos tristes faz parte da nossa vida. Né? Alguém aqui consegue ser 100% alegre? Não consegue. Isso não existe nesse mundo em que nós estamos. Até Jesus demonstrou momentos de tristeza para as coisas que ele estava vendo. Até Jesus tinha momentos que ele assim, né? A gente não enxerga isso no Evangelho. Jesus era depressivo? De jeito nenhum! Né? Mas a tristeza faz parte desse nosso processo. E aí o que é que acontece? Como profissional de saúde mental, eu digo que a nossa vida ela não é assim, né? Um horizonte. A nossa vida é alegria, tristeza, alegria, tristeza, alegria, tristeza. Né? É o coração batendo. O que é que nós vamos estar fazendo no nosso processo evolutivo? É fazer com que esse vai e vem, em vez de ele continuar única e exclusivamente nesse patamar, ao longo da nossa existência a gente vai estar aqui
mas aumentando o nível de alegria e diminuindo o nível de tristeza. Aumenta o nível de alegria, né? Ou seja, no início da nossa vida, como adultos conscientes, a gente começou aqui. Vamos terminar a nossa vida com pipi, aqui em cima em vez de um pipi, né? Ou seja, ter consciência que momentos de tristeza nós vamos ter sempre. Ainda estamos num mundo em transição. Na fase da regeneração que nós vamos entrar, o mal ainda vai existir, né? Momentos em que a gente vai precisar resgatar coisas do nosso passado? Sim. Então a felicidade ainda não vai ser desse mundo. Nós vamos ter esses momentos. O nosso querido Chico Xavier, lembro de uma fala que Emmanuel trouxe em um determinado momento, que chegou para o Chico, e o Chico muito triste, né? Entre outras situações, né? Mas o Emmanuel virou para ele e falou assim: mas Chico, no mundo em que nós estamos, às vezes esse momento, ele ainda vai existir. Ainda vai existir. Né? Compreenda essa situação. Mas faça o seguinte: vá lá, entre no quarto, chore, ore, peça a ajuda necessária, coloque o seu coração para fora. Mas depois de tudo isso, enxugue as lágrimas, limpe teu rosto, põe um sorriso na frente e venha atender o pessoal. Olha, né? Então reconhecia que aquilo existia, mas o que é que ele disse? Não se entregue a isso. Não se entregue. Então esses momentos nós vamos ter. E vamos ter mesmo. Relembrando, quando não trabalhamos essa nossa questão emocional e nos entregamos a ela, e por isso que eu coloquei que às vezes é um momento de escolha. Escolha mesmo. Né? Eu lembro do nosso querido Viktor Frankl, já devem ter ouvido falar dele, né? Viktor Frankl era um psiquiatra que foi preso na Segunda Guerra Mundial, né? Viveu lá em Auschwitz, né? E depois que ele saiu e a guerra acabou, ele criou uma terapia voltada na questão do sentido de vida. Sentido de vida. A gente precisa ter sentido para viver. Então ele coloca muito claro que nós não somos produtos das circunstâncias. Nós somos produto das nossas escolhas. Escolhas. Escolhas? Como assim? É a vontade. Vamos trazer Emmanuel de novo, lá no Pensamento e Vida. Quem é que tem que estar comandando esse ser aqui? É a vontade. É a vontade, não é o seu desejo, não é a sua emoção. É a vontade onde você quer chegar. E por isso a gente vai ter que conversar conosco mesmo. Vocês sabiam que a gente tem vários eus dentro de nós? Quem é que nunca se pegou assim e falou assim: peraí, Marco Leite, não é assim que se faz, não. Peraí, não. Né? Marco, não faça isso. Alguém já se conversou consigo mesmo? Estranho essa fala, né? Olha lá. É porque a gente tem os nossos eus. Tem o nosso eu do desejo. Eu quero tomar sorvete. Aí tem o eu da vontade que vai dizer: você não vai tomar sorvete. Não. Mas eu quero. Mas você não vai. Né? Olha só, eu conversando comigo mesmo. Isso é normal. São esses departamentos dentro da nossa mente que vai estar comandando esse ser. E a vontade ela tem que ser superior às coisas que a gente vai estar definindo. Vem a emoção e fala assim: estou com raiva. E vem a vontade e fala assim: eu sei que você está com raiva, mas você não vai fazer nada. Né? Mas eu quero pegar ele. Já queda aí. Né? Fique tranquilo. Se você pegar, vai piorar a situação. Já se viram? Olha aqui uma conversa de nós conosco mesmo. É isso que acontece. Quando o nosso querido Emmanuel nos fala dos vários departamentos que temos dentro de nós, é isso. É um departamento falando com o outro o tempo todo.
E qual é o que deve vencer? Departamento da vontade, que tem que ser, como ele fala, o céu, né? O chefe, o presidente. A vontade é quem tem que estar deliberando as nossas reais decisões. No momento em que a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a cuidar da nossa saúde emocional. E aí entra uma coisa, né? Nós apenas visitamos a varanda da nossa mente. A gente ainda não adentrou essa nossa casa mental. Nós não conhecemos como nós nos estruturamos. Então a proposta é da gente começar mesmo a estar se questionando o que é que eu quero, quem sou eu, onde eu quero chegar. Porque se nós não começarmos a fazer isso, aquilo que está no nosso passado vai terminar conduzindo o nosso jeito de ser. E a pergunta é: queremos repetir o que outrora fizemos? Se a resposta é não, então você está começando a fazer coisa diferente. Nosso querido Einstein colocava, né, que insanidade é você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Ah, mas eu não estou gostando desse resultado. Você está mudando o que você está fazendo? Não. Então você vai ter o mesmo resultado. Então a gente precisa se mudar. Precisa estar alterando esse nosso jeito de ser. E se nós formos ver, quando a gente traz a questão da depressão, entra uma outra situação, porque no passado a gente via depressão acontecer com os adultos. E a gente está descobrindo que não é só com adulto que acontece. Hoje, crianças em idade escolar, 1 a cada 100, ou seja, 1% da população de crianças até os seus 6, 7 anos, já tem depressão. Depressão aos 5, 6 anos né? Quando a gente sobe para os 12 anos, 3%. 3%. Estou trazendo uma estatística mundial. Se nós formos ver, talvez alguns países aumentem isso, outros diminuem. Tá? Mas numa proporção mundial, até os 12 anos, 3%. Quando a gente sobe até os 19, 20 anos, a média de jovens deprimidos vai para 6, 7. É muito grande. E se nós formos ver, um dos maiores índices de suicídio termina acontecendo em jovens e adultos depois dos 60 anos, 60, 65. Como assim? O que é que acontece depois dos 60, 65? Normalmente uma parada da atividade laboral. Muitos param de trabalhar, se aposentam e terminam não tendo um sentido na vida. Deprimem. E na depressão, muitas vezes procuram o fim da vida. Como é importante a gente estar trabalhando o sentido da vida. Viktor Frankl, sensacional. A gente precisa ter sentido na vida. Quando não desenvolvemos esse outro lado de estar ajudando as pessoas, terminamos o quê? Entrando só dentro de nós próprios. E aí a nossa querida Joana de Anjos nos traz a ideia de sempre estarmos preocupados com o nosso self. O que é o self? É o nosso eu superior. O nosso eu superior, ele é conduzido pela nossa vontade. Pela nossa vontade. O nosso querido Luiz Carlos Torres Pastorino, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Pastorino, inclusive temos algumas novidades daqui a alguns meses, né? A Federação Espírita Brasileira vai estar dando continuidade a uma série que ele teve, Sabedoria do Evangelho, né? Ele editou, se não me falha a memória, 8, né?
5 inéditos que a família do Pastorino passou os direitos autorais para a FEB. Então nós vamos ter aí mais 5, né? A coleção vai para 13. Né? E é interessante, o Pastorino, ele era padre católico, né? Ele teve um problema sério na época que ele estava no Vaticano, voltou para o Brasil, Rio de Janeiro, virou pastor evangélico, né? Bacana a trajetória dele, até ele conheceu o Espiritismo. Aí quando ele conheceu o Espiritismo, né, show de bola. Temos inclusive lá no Brasil Minuto de Sabedoria, que é editado pela editora Vozes, né, da Igreja Católica, né? Mas o Pastorino falava uma coisa muito interessante do euísta. Euísta é que você tem que estar preocupado com o seu eu, que é diferente de ser egoísta. O egoísta está preocupado com o seu ego, não é com o seu eu. Quando a gente cede às nossas emoções, quando a gente cede aos nossos desejos, nós estamos atendendo o nosso ego. Atendendo o nosso ego. Quando a gente se preocupa com o nosso eu, com o nosso self, na fala da nossa querida Joana, nós vamos estar preocupando com o nosso eu superior. Ou seja, a vontade vai estar estabelecida nesse sentido. Então, quando a gente traz a questão da depressão, a depressão ela tem acontecido. Nosso querido Allan Kardec, obras póstumas, se não me falha a memória, 65, 66, uma mensagem de 1864 trazida em obras póstumas, tá? 64, se não me falha a memória mesmo. Ele já coloca que nesse momento que a gente está passando agora, estaríamos encontrando uma coisa que há 150 anos não se falava, que era suicídio em crianças. Suicídio em crianças. Hoje em dia, o número de crianças que se matam não é pequeno. Óbvio, não é divulgado, né? Mas não é pequeno. E o que está por trás é a depressão da grande parte dessas crianças. Então a depressão tem sido literalmente o mal do século. Quando o Alex falou que é uma pandemia, é uma pandemia que muitas das vezes a gente ignora, não trata. Mas se nós formos ver, temos centenas de pessoas, talvez nós mesmos conhecemos dezenas, né, que estão necessitados dessa compreensão, desse apoio. E aí o nosso tempo está quase esgotado, né? Agora que eu começar o assunto da depressão. O introito foi interessante. Né? Quando a gente termina trazendo essa situação, nós somos alvejados diariamente com estímulos que nos estressam, com situações que às vezes a gente traz do nosso passado, que está dentro de nós, que a gente não sabe como tratar. E o não saber como tratar termina fazendo com que as nossas emoções, que fazem parte da nossa infância espiritual, vejam só, essas nossas emoções que fazem parte da nossa infância espiritual. E por que eu estou falando que fazem parte da nossa infância espiritual? Vamos estar recordando novamente aqui o nosso querido Emmanuel, quando ele nos traz no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, ele traz um gráfico muito interessante, que a gente nasce com as emoções. Com o processo evolutivo, essas emoções, elas vão para sentimentos. O sentimento é a próxima fase, né? Nós sermos dirigidos por sentimentos, bacana. Sermos dirigidos por emoções, cuidado. Olha só, não estou dizendo nem que sim, nem que não, né? A emoção, ela é positiva em determinadas situações, mas, por exemplo, sermos dirigidos pelo medo, não vai fazer nada, né? O medo ele tem que estar sendo racionalizado. Opa, peraí, até aqui eu vou, acima disso eu não vou. Não, isso aqui não precisa ser medo, não, né? Posso dormir num quarto escuro? Posso.
Né? Tem gente que não dorme, tem medo. Medo de quê? Espírito. Como se a luz escura fosse impedir que eles estivessem lá, né, Geraldo? Olha só. Não faz diferença nenhuma. Né? E tem uma fala muito bacana no livro dos médiuns, não sei se vocês lembram dessa história, que a senhora acordou assustada à noite porque ouviu barulho. Né? Aí ela foi ver o que acontecia. Aí descobriu que eram espíritos perturbando a casa dela. Ela disse, deixa eu ir dormir. Né? O que o espírito vai fazer? Nada. Né? Se fosse um bandido, ela ia se preocupar. Mas não é verdade. Entendeu? Então temos que estar entendendo quais são essas emoções e não se deixando levar por elas. Né? E o que é que acontece? Temos que estar sendo dirigidos pelo nosso racional. A emoção, como o próprio nome fala, não é racional. Ela é a mola mestra do nosso sentido existencial, mas ela não é racional. Quando a gente termina não sendo seres racionais, nós terminamos deixando com que muitas das nossas ações nos levem a uma situação não muito positiva nesse nosso processo de aperfeiçoamento. Razão pelo qual encarnamos. Questão 385, vejam lá. Nascemos para evoluir, nascemos para nos aperfeiçoar. E o processo de aperfeiçoamento ele vai se dar por um processo de racionalidade. Por exemplo, perdoa. Mas ninguém perdoa pela emoção. Mas como assim, Marco? O perdão não é uma emoção? É. Mas ela é uma decisão que você toma. O perdão é uma decisão. Se é uma decisão, ela foi racionalizada. O perdão, ele passa primeiro pelo pensamento, para depois vir para a sua coração, para essa emoção, para esse sentimento. Então a vontade, ela tem que estar sendo a mola mestra da nossa vida. Mola mestra. Quando a gente traz a questão desse momento de depressão, muitas das vezes a gente vai ver que é uma tristeza, um desânimo, uma apatia, mas no fundo, é uma sensação de vazio. Né? É uma sensação de vazio. Quando não temos sentido existencial, a gente se deixa ser levado por possibilidades que não gostaríamos que acontecesse. Então, para nós, vou ficar devendo uma hora de fala com vocês. Né? Mas para a gente estar fechando aqui, como um preventivo. Né? Falamos do autoconhecimento, falamos da necessidade de trabalharmos com as nossas emoções, conhecermos as nossas emoções, aceitarmos as nossas emoções e controlarmos as mesmas. Né? Não é dizer assim, eu não tenho raiva, eu tenho raiva, mas não vou deixar que ela me direcione. Calma, vamos lá, Marco Leite, você sabe que a raiva não é bom para você, né? Então você sabe que você está com raiva. Você vai estar trabalhando para você não ter mais a raiva. Mas quer outra raiva, não. Entendeu? Não. Estou pegando a raiva como modelo, como um exemplo. E outras vão estar aparecendo. Ou seja, o autoconhecimento. E aí a gente começa nesse processo de nos entender, de nos aceitar, mas um primordial para esse processo, para que a depressão ela não venha se instalar, é a gente não deixar essa sensação de vazio. No Brasil a gente tem um ditado que os nossos avós sempre falavam, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Tá certo. Não acreditamos no diabo, isso aqui, mas era um ditado, né? Era um ditado. E se você for ver, o princípio é exatamente esse, que a gente tem que estar trazendo para nós. Porque no momento em que a gente não se ocupa, o que está por trás dessa fala é exatamente esse, a gente está dando possibilidade
possibilidade de outras coisas ocuparem a nossa mente. E aí o que nós fomos no passado. Alguém sabe se foi um anjo de candura? Eu não fui, senão não estaria aqui. Né? Então a gente não foi aqueles maiorais da angelitude. O que nós trazemos dentro de nós ainda não é uma coisa tão positiva. É só vermos quais são os nossos desejos. Nós temos desejos que não contamos para ninguém. Não precisem contar. Tá? Não contamos para ninguém. Querem se conhecer? Analisem quais são os desejos que vocês têm. Né? Esses desejos, na verdade, é a fala do nosso inconsciente. O nosso inconsciente somos nós. Então, no momento em que a gente começa a analisar aquilo que nós somos, ou fomos, e que ainda estamos sendo, terminamos vendo que a gente precisa estar se melhorando. Então, qual é um dos princípios básicos para evitar esse processo de depressão? É se ocupar. E, acima de tudo, se ocupar com o próximo. Se ocupar com o próximo. O segundo mandamento já nos coloca muito claro. Amar o próximo. Mas o segundo mandamento não para por aí. Ele tem uma continuidade, que é qual? Como a ti mesmo. Então vejam só, que a condição para que a gente possa amar o próximo é qual? Amar a nós próximos. Olha só que interessante. Porque aquele que não se ama, como é que ele vai conseguir amar o outro? Mas não é amar o nosso ego, é amar o nosso eu, é amar o nosso self, é amar aquilo que a gente está buscando se tornar, e não aquilo que a gente tem dentro de nós. Porque o que a gente tem dentro de nós ainda não é muita coisa boa, não. Né? Pelos nossos desejos, a gente observa isso. Né? Os nossos vícios, a gente tem que estar transformando esses vícios em virtudes. E o amar a nós é buscarmos ser pessoas virtuosas para poder estar ajudando o outro. Então eu diria que esse é o princípio básico hoje que eu poderia deixar aqui de uma mensagem para que a gente não entre nesse processo. Para os que já estão, sozinho não dá. Né? Aceitem ajuda. Aceitem ajuda. 2. A ajuda ela não vai ser só espiritual, só da casa espírita, só do amigo. Não. Precisa de ajuda, muitas das vezes, dependendo da nossa condição médica, precisa. Ou está tomando, muitas das vezes, algum remédio controlado? Sim. Né? Ah, mas se eu começar a tomar depois? Não, obrigatoriamente. Né? Com o passar do tempo, a dose que no primeiro momento, por exemplo, era de 100, dependendo das condições, veja só, colocando isso entre aspas, que já podem ter causado no nosso cérebro, pode ser que você não tenha possibilidade de parar de tomar remédio. Isso pode acontecer? Pode. Mas em vez de você estar tomando uma dose de 100 daqui a 1, 2 anos, ou alguns meses, vai estar tomando uma dose de 10, de 15, né? Porque já houve uma lesão cerebral. Ué, isso acontece, né? O Evangelho mesmo, lá no último capítulo, Kardec fala um pouco sobre isso. Que às vezes o processo de obsessão é tamanha que, se não for tratado a tempo, ele gera danos fisiológicos. Vejam só que interessante. Um processo de adoecimento mental, emocional, pode estar gerando? Pode. Por isso que a gente tem que estar procurando o quanto antes. E óbvio, estamos falando aqui do apoio espiritual, do apoio biomédico, né? E do apoio terapêutico. E é um psicólogo, um psicanalista, colocar os nossos problemas para fora, né? Ah, não quero fazer isso. Não. Então, tem um confidente que possa estar te ajudando? Estou falando de uma ajuda profissional de alguém que pode estar. Um confidente muitas vezes é um pastor que vai estar ajudando no atendimento fraterno, um padre no confessionário, seja lá o que for. Mas a gente precisa estar colocando essas nossas angústias, essas nossas dores para fora, muitas das vezes, para poder trabalhar. Porque na hora que a gente fala, o corpo sara, a mente se aquieta.
E a gente começa a se conhecer. Nosso tempo está mais do que esgotado. Mais do que esgotado. Então eu vou parar por aqui. Mas lembre-me de uma coisa essencial. Na questão 485 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz uma fala sobre a influência do plano espiritual sobre nós. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele trabalha exatamente esse assunto. E normalmente, quando a gente observa a influência da espiritualidade, o que paira na nossa cabeça é o quê? Obsessão. Não é isso? E a gente esquece que Kardec trabalhou um assunto, diga-se passagem, talvez tenha sido um dos assuntos que ele mais teve pergunta. Que é sobre os anjos da guarda, os amigos espirituais, os espíritos familiares. 32 ou 33 perguntas sobre esse assunto. No Livro dos Espíritos é muita coisa. Porque às vezes ele faz uma, duas sobre um assunto, 5 do outro. Mas quando ele vem trabalhar esse assunto, mais de 30 perguntas. E na questão 485, que deixo para vocês lerem em casa, tá? Que é uma resposta longa de Santo Agostinho e de São Luís, que ele nos coloca o seguinte: o anjo da guarda é um espírito que Deus colocou à nossa disposição. Veja só que interessante, né? Deus colocou um espírito à nossa disposição para nos ajudar. E Santo Agostinho chega a falar que a gente pouco usa esse amigo espiritual. Pouco usa. Santo Agostinho, na mensagem, ainda diz que às vezes a gente fala assim, vá para a direita, e você vai para a esquerda e cai. Né? Não nos ouve. Então qual é a orientação? Por isso, ó, tarefa para casa, 485. Quem não tem o Livro dos Espíritos, compre um ali, né? Para poder ler pelo menos essa. Né? Usem um amigo espiritual. Muitas vezes a gente fala assim, mas minha prece não chega até Deus. Então o amigo espiritual está aqui do lado, nem precisa subir, né? Faça a prece para ele, converse com ele no dia a dia, peça orientação dele para as nossas dificuldades. Peça. Eu lembro, só para estar ilustrando rapidinho, né? Eu descobri esse meu amigo espiritual aos 14 anos. Quando fazia aula na Juventude Espírita e lendo o Livro dos Espíritos com meu amigo Zé Carlos, que era o meu evangelizador, eu falei assim, que bacana. Eu tenho um amigo espiritual que está do meu lado o tempo todo. Mais à frente eu tenho uma pergunta, né, que às vezes pode pairar na cabeça de vocês. E como será o nome do meu amigo espiritual? Né? Porque amigo a gente chama pelo nome. Né? Como é que será o nome? Pouco importa, dizem os espíritos. Chama do jeito que você quiser. Né? Porque imagine se você descobrir que o nome do seu amigo espiritual é Escola. Aí toda vez que você vai chamar é não tem sentido, né? Chama no nome que o meu amigo espiritual chama de Jorge. Jorge. E toda vez que eu estou em dificuldade, eu, Jorge, vem cá. Né? É amigo, eu chamo ele do meu lado. Né? Ó, estou com uma dúvida aqui. E eu usei esse meu amigo em momentos, inclusive, para passar no vestibular. Né? Mas como assim passar no vestibular? O Jorge vai estar soprando a resposta da prova? Lógico que não. Porque ele não vai dar cola. Mas se você estudou, ele vai ajudar você a se lembrar naquele item ali, ó, naquela página, naquele dia, tal. Você se esforçou, ele vai ajudar você a se lembrar. Né? Agora, eu não sei essa resposta, Jorge, me ajuda aí. Não tem como. Não tem como. Ele não, amigo espiritual não faz isso. Né? Mas se você fez por merecer, numa hora dessa, né, às vezes estou lá no trabalho, aquela reunião difícil, pessoal, um minutinho, deixa eu ir ali no banheiro. Né? Aí vou no banheiro, tá todo lá, sente sempre assim, Jorge. Como é que a gente vai ser dessa? Detalhe, eu não sou vidente. Né? Então não tem aquela de eu estar vendo o Jorge aqui, não. Tudo pelo processo intuitivo. Né? Ou seja, qualquer um de nós pode estar fazendo isso. Qualquer um de nós. Né?
Então, Jorge, me ajuda a sair dessa situação. E as ideias começam a aparecer. E aparecem. Então, o que é que eu estou colocando? Nos nossos momentos de dificuldade, contem com o anjo da guarda. O Jorge, esse é meu, né? Nós chamamos o seu. Né? Dê o nome que você quiser. Você pode ter em homenagem ao meu Jorge e o seu Jorge também, não tem problema nenhum, não. Né? Mas contem com esse amigo espiritual que vai estar nos auxiliando a sair das nossas dificuldades, inclusive emocionais. Relembrando, sozinho não dá. Se nesse momento a gente não tem alguém ali da família, um amigo, contem com um amigo espiritual que sempre vai estar do lado de vocês. Sempre. E se vocês começarem a fazer isso, vocês vão ver a diferença. Como fala Santo Agostinho e São Luís na questão 485. A diferença que vai fazer em nossa vida. E faz. E faz. Ok, meus amigos? Perdoem o avançar geral do nosso live. Né? Meu abraço para vocês. Numa próxima oportunidade eu vou mais direto ao assunto e a gente fecha isso. Um abraço a todos, que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Fiquem.